Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do CIAG Lab. Meu nome é Matheus de Castro, sou o host. Estou aqui em mais um episódio junto com o meu co-host, Natan. Prazer, pessoal. Mais uma vez estou aqui com vocês, é uma honra. E dessa vez estamos acompanhados com dois convidados aqui para falar de um assunto muito interessante, IoT e robótica. Estamos aqui com seu Vitor. Isso aí, meu nome é Victor Marinelli, né? Tem que falar o sobrenome, porque tem outros Victors que faz parte do CIAG, né? Eu já tenho duas formações, comecei formado em administração, né? Mas eu vi que a área de tecnologia está avançando e eu queria ter uma outra formação que foi análise de desenvolvimento de sistemas. Também comecei a fazer o bacharelado de IA, né? Porque eu estou vendo um avanço muito grande disso. E me interessei muito pela área de IoT e robótica, né? Que é onde a gente pode extrair muitos dados. Agora eu passo para o meu amigo Diego se apresentar também. Perfeito. Legal, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Sou Diego Antunes, sou desenvolvedor de software, também cientista de dados. E estamos aí para falar um pouquinho sobre IoT e as novidades que têm aparecido aí. Perfeito. Então, IoT, né? IoT é um papo muito grande, né? Na verdade, IoT tem muitas coisas para poder falar. Quando a gente vai falar de IoT, né? Se a gente reduz para menor unidade, o que é IoT para vocês, no final? A coisa mais simples que define a IoT, assim, em poucas palavras. Como que você definiria, Vitor? Então, eu posso definir um equipamento IoT como um coletor de dados, né? Para mim, ele pode fazer muito mais coisa que isso, né? Mas na base principal que a indústria muito mais usa é para coletar dados e com esses dados fazer uma análise para saber se aquilo está funcionando do jeito certo ou para fazer algo automatizado, né? Por exemplo, choveu, a janela fecha, que é uma aplicação mais doméstica, né? Ou na indústria, uma máquina tá lá, trabalha de uma forma, ela começa a trabalhar de uma forma diferente do que ela costuma trabalhar, esse equipamento está mandando esses dados para uma outra máquina que provavelmente esteja com uma inteligência artificial e ela detecta essa anomalia, né? Então, ela tem várias aplicações, tanto domésticas quanto industrial, quanto em inovação, né? Semáforos inteligentes, etc. Sempre focado para ajudar a sociedade, né? E evoluir a humanidade para um nível maior, né, de tecnologia. Perfeito. Então, assim, em poucas palavras, as coisas se comunicando, né? Então, isso, as coisas se comunicando. Seja a telemetria, como você citou, ou às vezes uma ordem, né, uma movimentação específica. IoT, né? IoT na menor unidade é basicamente as coisas conversando, né? Sim, sim. Como que você definiria isso, Diego? Para mim, eu vejo como componentes interconectados, né? Então, ali, IoT você envolve sensores de proximidade, sensores de percepção de temperatura, pode ser câmera, pode ser qualquer tipo de sensor que tem uma percepção de ambiente e consegue traduzir isso para a máquina. Então, através dessa tradução, você coleta esses dados e faz a conectividade, né? E consegue tirar insights através desses dados e tomar uma decisão, né? De acordo com o problema que você quer resolver. E qual foi o primeiro contato que vocês tiveram assim com a IoT? Primeira vez assim que mexeu, tô mexendo com a IoT. Como que foi isso aí? Bom, minha primeira vez foi na faculdade, né? Eu sou formado em Big Data no agronegócio aqui na FATEC de Pompeia. E a gente tinha até hoje o pessoal que cursa Big Data tem a matéria que envolve IoT, né? Então a primeira vez que eu mexi foi o Arduino, né? A gente começou a ligar os LEDs, começou a fazer funcionar, fazer o primeiro semáforo, acender uma lâmpada, né? Básico, né? Sistema de semáforo. Bem isso mesmo. Os projetos integradores, né? Eu lembro um projeto integrador bem legal, até comentei com vocês, que era eu e um rapaz, a gente fez a conectividade como se fosse um smart home, né? Então, através de um ESP32, né, que é um componente para fazer trabalhar como controlador de IoT, ele acessava a luz de casa e ele conseguia apagar, acender lá da casa dele, né? Ele conectava via Wi-Fi e acessava a luz de casa. E ele é de Marília e eu sou de Pompeia, né? 20 a 25 minutos daqui, né? Então era bem legal essa conectividade que a gente fez. E foi realmente primeiro contato que eu tive. Aí depois, posteriormente, no trabalho aqui no CIAG. E você, Vitor? Então, eu comecei vendo algumas coisas disso aqui no CIAG, né? Quando veio o projeto do robótica, eu sempre tive interesse de mexer, né? Aí eu comprei por conta própria uns ESP32, uns kits com sensores,
telinha LCD, de touchscreen, e pra mesmo ser fuçado, né? Fuçar mesmo, porque eu gosto de fuçar nas coisas para aprender, né? Aí eu comprei, eu fui pesquisar na internet, né? Fiz várias ligações lá, liguei até uma bombinha d'água, um sensor de umidade, funcionou, testei, né? Liguei numa telinha para fazer várias aplicações, né? Que o S32 não é o sistema embarcado que você vai colocar o seu código lá dentro, né? Aí eu coloquei algumas funções nele para testar, que eu fui achando interessante na internet, e até mesmo eu fiz um projeto, né, de um mini arcade, né? Que eu até mesmo mandei fazer uma placa personalizada, né? Um PCB personalizado na China para fazer o joystick, né? Aí, isso que me chamou mais interesse, né? Aí eu fiz esse projeto e sempre busco fazer outras coisas também, mas é tudo por conta própria. Depois veio o projeto de robótica, né? Onde a gente usou inteligência artificial na câmera que ele já tem, né? Que também é um dos assuntos que a gente vai falar, né? Para ele poder ter uma automação e poder andar sozinho nele, né? Claro que nele também tem equipamentos IoT, né? Para passar informações para o computador de bordo dele, né? Que é o Brain, né? Daquela máquina amiga que a gente usou, né? E com isso a gente conseguiu fazer ele andar um pouco assim no caminho, certo? Seguir o caminho. Claro que precisa de melhorias, né? Que aí mais sensores, né? Colocar também outros sistemas embarcados com IoT lá para pegar essas informações, sensor de infravermelho e tudo mais, igual várias empresas já faz no momento e sempre estão pesquisando jeitos melhores de isso funcionar, né? Isso é uma coisa muito interessante porque essa perspectiva que você já passou, por exemplo, o IoT ele não esteve só na questão do embarcado, né? Porque quando se fala IoT, se pensa muito Sim. automaticamente no embarcado, né? Mas o IoT, na verdade, ele é uma comunicação entre coisas, né? Então, o robô, no final das contas, ele é uma coisa, né? Então, quando você, por exemplo, tem uma comunicação de múltiplos sensores de um robô para outro, por exemplo, se você for fazer múltiplos robôs que rondam um lugar, você pode ter uma rede de IoT entre esses 3 robôs que compartilham informações, e aí você tem uma conexão que não é só uma coisa estática, mas um ambiente reativo, né? Um agente ativo no ambiente, que é um robô, que vai estar atuando ativamente e também comunicando, né? Então, no final das contas, o IoT é como se fosse uma linguagem, né? No final das contas, é como se os robôs eles falassem numa linguagem diferente que a nossa, muito mais eficiente, inclusive, né? Sim. Quando a gente senta aqui para poder falar de podcast, a gente tem que elucubrar, né? A gente tem que falar, elucidar nossas ideias, e eles não, eles comunicam num protocolo específico, né? Geralmente MQTT. o ROS. Exato. Você pega ali aqueles bits, se você joga de um robô para o outro, eles conseguem se comunicar, e se você programar eles conseguem até reagir, né? Isso é uma coisa muito interessante, até porque hoje em dia, né, o que a gente vê hoje em dia de robótica, ela é muito ligado a como os robôs conseguem receber informação, né? Você não tem só um robô que você larga lá sem acesso à internet e ele faz qualquer coisa, né? Você até tem alguns protótipos, né, da Boston Dynamics, que eles são bem autônomos, né? Mas acho que os mais promissores são projetos como, por exemplo, um projeto que o Natan já chegou a comentar uma vez, que é o projeto em que você tem um robô que faz entrega de comida de uma empresa específica. Elabora um pouco sobre isso aí, Natan. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir num evento de IA, né? E conversando com uma das empresas, né? Eu não vou lembrar exatamente o nome da empresa, mas basicamente eles faziam a mesma coisa que o iFood e a Sincar, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Faz, né? Como que é? Eles têm um robô autônomo, né? Um carrinho autônomo, e eles entregam as comidas, tipo, pra galera. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos hoje, em alguns locais, já tem isso daí de levar até a casa da pessoa. No Brasil ainda não tem, né? Ainda tem alguns empecilhos para isso daí. Mas já está sendo usado isso daí dentro do shopping Alphaville, em São Paulo. Então, o iFood, com parceria com essa empresa Sincar, eles colocaram alguns robôs dentro do shopping Alphaville, e em algumas determinadas lojas, quando você faz o pedido, não é um garçom que leva o pedido até você, é o próprio carrinho autônomo que chega lá com o seu prato, seu salgado, enfim, entrega para você. E isso é uma coisa, cara, fantástica. A gente não pensava isso aí uns anos atrás, né? Pensava no garçom e tudo mais. E conversando com os desenvolvedores desse carrinho, eles falaram justamente o que o Diego tinha falado no começo, né? A questão de sensor. Cara,
é o que mais gasta, o que mais dá trabalho, questão de sensor, de ver proximidade, que nem esse desenvolvedor explicou para mim, que às vezes o carrinho tá em um local e vamos supor que 4 pessoas cercou ele não consegue sair dali. Ele tem um outro sensor para pedir socorro, tipo, ó, não consigo sair daqui, eu preciso de ajuda. Então vai emitir um sinal para a central, dando exatamente a localização onde que tá para você ir fazer o socorro, sabe? Isso aí, cara, eu achei fantástico, assim, eles explicando, vendo ali, tipo, frente a frente, assim, foi fantástico, cara. Você falando de socorro, eu lembrei de um case de uma empresa chinesa que eles trabalham com aqueles robôs cães, né? E eles estão com um projeto de fazer eles atuarem como cão-guia para o pessoal que tem dificuldade visual e tal. E eu achei sensacional. O teste, o piloto que eles estão fazendo são com realmente pessoas que enxergam ainda, né? Mas, assim, funciona muito bem. Então, eu acho que é algo assim, bem promissor para a área de robótica, né? Eu não manjo, assim, se deve dar muito trabalho treinar um cão guia, né? Sim, mas você reduziria muito o trabalho que você tem com um cachorro autônomo, né? Sim. Um cão autônomo. A Porque robótica ele é é uma coisa muito complexa, na verdade, né? E ele é um robô específico. O Somente objetivo pra dele isso, é cuidar né? da pessoa, não deixar que atravesse a rua quando está Que em legal, movimento. cara. E é bem interessante. Ele é aquilo que a gente chama de robô especialista, né? Especialista. A gente vê muito isso hoje em dia, assim, geralmente em restaurante meio chique, né? Ele tem essa coisa que o Nathan falou de levar a comida, você tem aquele garçom automatizado, né? Então não é um robô humanoide que tem braço, cabeça, que traz o prato, né? É uma caixona gigante que chega até sua mesa e coloca pra fora e você tem que pegar, tirar seu prato, colocar lá. Um Ele amontoado de automatiza. Então, ele não tem aquele charme de um robô humanoide, né? Mas ele faz o trabalho, né? Bem feito, né? Exato, assim objetivo. existem imperfeições, né? A robótica ela ainda não é perfeita de nenhuma maneira, ela é uma área que precisa se expandir e evoluir como qualquer outra área da tecnologia, né? Existe uma margem muito grande. Principalmente, acho que hoje em dia, se você for observar, a gente está vivendo, eu acho que no topo da linha, né? Do que a gente já viu de robótica e cada vez mais é exponencialmente maior o crescimento de tecnologia que pode interagir não só com o IoT, mas também com robótica. Um exemplo muito bacana, além dos robôs especialistas, você tem o robô garçom, você tem o robô que limpa banheiro na China. Vi um robôzinho que ele vai e faz toda a limpeza do vaso, da pia, etc. Mas além desses robôs especialistas, estão começando a surgir robôs generalistas. Vocês viram sobre isso? Que tem os modelos VLM, né? Os modelos de visão misturado com os modelos de língua, que conseguem interpretar o mundo através de múltiplas técnicas e gerar robôs que reagem ao mundo sem ter um treinamento próprio, né? Então você tem os robôs, por exemplo, um robô que é treinado só para ajudar uma pessoa que tem uma dificuldade visual, ou um robô que só lava prato, um robô que só lava banheiro. E aí vai começar a surgir agora robôs humanoides, né? A gente tem visto aí, né? Você tem, se eu não me engano, da Tesla, né? Eles fizeram aquele... Não me recordo o nome, mas eles fizeram aquela demo de um robô humanoide que tem uma mobilidade alta, ou da própria Boston Dynamics também, né? Que tem aquele robôzinho que consegue andar em vários tipos de ambientes. Acho que esses robôs são a plataforma perfeita para essas tecnologias mais generalistas, né? Porque no final das contas a gente é o framework para esse robô, né? E a gente é generalista, né? A gente lava a louça, a gente pula portão, a gente faz um monte de coisa, então a gente precisa de uma plataforma que consiga abraçar esse tipo de generalismo, né? Esses dias atrás, né, eu vi um documentário, né? Eu não lembro o nome do robô humanoide, provavelmente é o da Tesla, né? Que colocou numa cidade lá na Europa, uma cidade não muito movimentada, para testar ele se ele aprendia alguma coisa, né? Aí ele tava, as pessoas andavam, brincavam com ele, parava ele, né? Aí teve um momento, né, que eu não sei o que as pessoas ensinaram para ele, né? Que tinha uma pessoa dentro do carro filmando ele e começou a correr atrás do carro, meio bravo. Não entendi muito bem lá. Teve um momento que ele começou a mostrar o dedo meio para as pessoas, mas creio que ele aprendeu com alguém, né? Alguém ensinou essas coisas erradas para ele, né? E tem isso lá na internet, eu só não lembro o nome ao certo, né? Que é o que acontece com o ser humano, né? Que nem o Matheus falou, a gente aprende tudo, é o que é ensinado. Então, se está ensinando pro robô, ele vai aprender, querendo ou não. O problema do robô é que ele aprende com a gente, né? Ele aprende com a gente, exatamente. Se tivesse como aprender com algum modelo ideal, né? Que só ensina as coisas boas, né? Mas isso que eles tinham falado era um teste, né? Que eles estavam testando, colocaram uma inteligência artificial nele, pré-programado com algumas coisas que ele tem que tomar cuidado, né? Rua, degrau, carro, né?
certas coisas, mas o resto ele aprenderia sozinho, né? Com as pessoas ensinando para ele, né? É isso aí. Eu acho um pouco até preocupante, né? Esses dias eu vi um vídeo de um CEO também da China. Ele estava apresentando o robô e o robô dele, ele apresentava com um robô super educado, que tinha limites, né? Aí proporam para ele fazer uma luta do CEO contra o próprio robô. O robô começou a bater nele, 1 minutinho ele já regou, né? E tipo, vamos parar, só que o robô não queria parar. Ele gostou, pegou gosto, né, cara? Então assim, eu achei um pouco controverso com o início da conversa, né? Que era um robô educado, que tinha limites e tal. Mas assim, por trás fizeram alguma coisa lá que ele parou. Então, assim, é um negócio que a gente vai ter que tomar cuidado, né? Porque realmente ele vai aprender com o que as pessoas vão ensinando, né? E possivelmente daqui a um tempo a gente vai ter que ter algumas regras para limitar isso, né? Porque de quem vai ser a culpa, né? Vai ser do robô ou do cara que comprou o robô? É muito engraçado esse papo, porque se você para pra pensar, cara, não há muito tempo atrás a gente via filme, por exemplo, o Robocop, em que o problema era você aplicar as leis do Isaac Newton, do Isaac Asimov, as leis da robótica, para você evitar que um robô se rebele. Isso era uma coisa da ficção científica. Hoje em dia a gente já está tendo que pensar como faz isso. Não tá, é um panorama não tão distante que era uma coisa que é ficção científica, né? E beleza, não é exatamente a mesma coisa. A gente não tem os robôs perfeitos, super maravilhosos, que aprendem automático. Mas só da gente já estar na fronteira de ter que pensar em como limitar esses robôs. É uma situação que nunca foi pensada, né? Então, só em cara, ficção científica. Ninguém né? vai querer uma Skynet aí surgindo. Ó, a gente tem que evitar a Skynet, a gente tem que impedir que os robôs possam machucar a gente. Cara, tem muito caminho ainda para andar, principalmente porque a robótica, assim como os modelos de linguagem, é uma tecnologia que não é nova por si só, mas que teve tantos avanços recentemente que às vezes parece que progride sem muita limitação, né? Então você vê uma controvérsia muito grande que teve aí nos modelos de linguagem foi a questão do copyright, né? Que você tem modelos de linguagem muito grandes que foram treinados em material que tem direitos autorais, né? Só que é uma coisa completamente nova, né? Como é que você aplica direitos autorais a uma coisa que consumiu aquilo, mas que não exatamente utiliza aquilo de forma direta, mas de forma indireta no seu aprendizado, né? Teve até, eu não sei se vocês viram aqueles assuntos muito controversos de que eles pegaram todas as grandes IAs, né? O Claude, GPT, Gemini, e conseguiram fazer essas IAs reproduzir, tipo, X capítulos de Harry Potter inteiro, letra por letra. Então, assim, a nível de direitos autorais, isso é um infringimento inacreditável, né? Porque tudo que é pessoal, né? Tudo que é gerado pelo ser humano agora é consumido automaticamente. E não existe uma legislação para impedir isso, né? Até existem articulações, mas nada concreto, né? Nada que tenha impedido, né? A gente tem isso para LLM, imagina para robótica. Quando a robótica começar a crescer exponencialmente, porque esse é o tipo de tecnologia que cresce exponencialmente, querendo ou não querendo. Então chega um ponto que surge um trabalho seminal ali na robótica que vai abrir uma quantidade de portas e às vezes a gente não precisa abrir todas essas portas, né? Às vezes a gente tem que colocar um portãozinho ali, tem que evitar da IA começar a pegar a arma, começar a mostrar o dedo do meio, né? Isso eu acho legal, inclusive o que você estava falando, né? A gente nunca pensou nisso, mas para a gente chegar nesse ponto, como que a gente vai testar, né? Como que a gente vai colocar esses robôs? Eu vou colocar as pessoas em perigo para testar? Tem que testar em prod, né, cara? Vou testar direto em prod, né? E eu lembrei de uma situação de um projeto que eu participei que não envolvia esse nível de robótica, era um pouco mais simples, que basicamente era um carrinho que precisava fazer um circuito e também através de dispositivo IoT, se não me engano um ESP também, que era o controlador. E o que eu achei legal desse projeto além da robótica, a gente utilizou a tecnologia de Digital Twin, que para quem não sabe, Digital Twin é basicamente, são gêmeos digitais, né? Basicamente você transformar aquilo que é físico em um ambiente virtual. Então talvez essa situação de fazer teste de robôs dentro do ambiente virtual seja viável, né? Que seria o teste em homologação, né? Criar simulações, por exemplo, hoje a gente tem jogos super reais, né? Por exemplo, você pega um GTA da vida aí, ainda não lançou, né? A última versão que eles estão prometendo. O GTA 6, né? O GTA 6. Mas, cara, vamos colocar um robô dentro do GTA 6, vamos ver o comportamento, né? Criar esse ambiente de simulação, acho que é super proveitoso para evitar esses problemas, né? Que acontecem em prod, né?
Então, assim, talvez seja uma saída. Ver antes, tentar antecipar através da simulação esses problemas reais, né, que podem acontecer. Essa questão de lei é uma coisa tipo, tão importante que não vale só para robótica, que nem o Matheus falou, né? Até questão de IA, cara, de tudo. A gente teve um crescimento exponencial tão grande, sei lá, vamos colocar de 2020 para cá. Foi tão grande esse boom que a gente teve, parte de IA, de IoT, cara, que eles não davam a devida atenção em questão de lei, né? Tanto que tem até acreditado, a internet é uma terra sem lei, entendeu? Daqui para frente não vai poder ser assim, entendeu? Com o avanço que a gente tem hoje de IA, com o avanço que a gente está tendo hoje em robótica, cara, mais cedo ou mais tarde vai ter que ter lei pesada para esse tipo de coisa, entendeu? Porque é que nem você falou, projeta um robô para matar, mas quem que é o culpado? O robô que matou ou quem programou ele, entendeu? E às vezes o objetivo não, o cara programou, mas o objetivo nunca não foi era esse, mas entendeu? ele desenvolveu esse comportamento, né? Então é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai ter que ter a devida atenção. De quem é o ônus da culpa, né, cara? Exatamente. Eu tenho uma outra opinião sobre isso, né? Pode falar. Eu acho que a inteligência artificial não vai criar robôs para sair matando as pessoas. Ela mesmo pode aproveitar as mídias que as pessoas já usam, que elas já acessam e começar a disseminar fake news para jogar umas pessoas contra as outras, né? Para que as pessoas se destruam, né? Eu acho que a inteligência artificial com certeza consegue chegar num ponto que ela consegue raciocinar o suficiente para entender as pessoas e controlar elas, né? Colocar elas numa dependência tão grande que se de uma vez ela cortar, as pessoas já não conseguem mais sobreviver sozinhas, né? Ela pode muito bem forçar a humanidade a chegar a esse ponto para depois ela começar a fazer o plano dela de acabar com a humanidade sem usar arma nenhuma. Não precisa daquela Skynet clássica com arma, né? É tudo uma operação psicológica, né, tudo cara? uma operação psicológica. A gente vê, existe aquela reflexão de que a IA não tem uma consciência real, porque ela não pensa, ela não raciocina realmente. Ela emula o processo de raciocínio através da verbalização. Só que, se você para pensar, se o resultado for o mesmo, não importa o que é o raciocínio. Não importa se a IA realmente está pensando. Se ela conseguir, através de um intermédio de verbalização, praticar o que a gente chama de consciência ou de racionalização e acabar destruindo os seres humanos, é funcionalmente a mesma coisa, né? Eu concordo em partes assim, com o que o Vitor disse, porque assim, ela é capaz de manipular o que ela quiser. Até esse ponto eu concordo que ela pode fazer. Mas ela precisa de um objetivo para poder manipular. Se o objetivo por exemplo, igual ele falou, matar pessoas, ela vai manipular o que for necessário para poder chegar nesse objetivo. Para concluir o objetivo. Só que quem deu o objetivo para ela? Não foi ela que se auto-deu o objetivo. Alguém deu o objetivo. Ela tem as capacidades de se conectar com o dispositivo, com qualquer tecnologia. Só que alguém por trás dela deu o objetivo. Ela não saiu do nada. O que eu acho difícil da autoconsciência do nada brotar. Vou matar a humanidade, vou fazer alguma coisa. Alguém por trás meio que colocou um objetivo lá para ela tomar essa decisão. Porque pode ser o contrário também. O objetivo é cuidar da humanidade, mas quem deu o objetivo para ela? Alguém. Então, assim, o que eu ainda não consigo concordar é que ela vai tomar uma decisão a partir do objetivo que ela mesma criou. Ela consegue manipular, sim, as coisas através de conexões que ela mesma faz, de deep learning e tal, conectando em dispositivo, etc. Toda a informação que ela tem. Mas o objetivo precisa ser dado. Então, não depende dela, até onde eu entendo. Você não acha que isso pode originar, por exemplo, não necessariamente de uma diretriz específica, mas da perversão do sentido? Porque, vamos dizer, por exemplo, às vezes a ambiguidade da linguística, ela é uma limitação natural dos modelos de língua, que são baseados em linguística. O contexto, a ironia, todas as figuras de linguagem que a gente utiliza, tudo que a IA consegue reproduzir é por inferência. Então, ela não faz o processo lógico, racional de identificar o que é. Tanto que, até hoje, se você for irônico com uma inteligência artificial, pode ser que ela não entenda. Ela vai entender pelo contexto, talvez, e pela possibilidade e por avaliar a viabilidade lógica daquilo, através da verbalização. Mas, por exemplo, vamos pensar num cenário hipotético. A gente tem uma IA que possui conexões com robôs, e a diretriz dela
é extremamente bem escrita e complexa, mas ela, sendo reduzida à menor unidade possível, seria salve a humanidade. Vamos salvar a humanidade. E aí, através de processos lógicos verbais, ela faz aquele flip. O único jeito de salvar a humanidade é destruir. Porque se o ser humano vai se destruir, vamos destruir a humanidade para impedir que a humanidade se destrua. Sabe? Isso é uma ambiguidade linguística que é uma limitação natural da inteligência artificial e que, para mim, não que vá acontecer, não que exista... Assim, sempre existe aquela questão de quem vai fazer isso acontecer. Sempre tem que ter uma motivação para isso acontecer. Como que isso aconteceria? Isso, motivo. Então, o que seria o motivo para isso acontecer? Eu acho que existe uma amplitude tão grande de possibilidades que podem causar isso, justamente pela natureza ambígua da língua, cara. Só porque o cara fez o prompt errado. Nossa, você imagina, o mundo acabou porque alguém Salve fez a um prompt humanidade. errado. Né, Aí ela, do nada, a solução da humanidade é a morte dela. nossa. Não, o cara vai fazer um robozinho tranquilo pra casa dele lá, e aí o robô comunica com outro robô, o outro robô interpreta isso, É o passa uma telefone sem fio diretriz, da IA. vai começando aquele telefone sem fio, daqui a pouco tá os robôs tudo tentando destruir a humanidade, não precisa nem de arma, igual o Vitor falou. Tá deixando todo mundo maluco ali, todo mundo tendo aquela psicose coletiva de ALM, né? Eu acho... Bom, concordo com você, mas eu acho muito difícil porque não é só passar um prompt para ela, falar assim, faça isso e ela simplesmente mudar, fazer o contrário. Tem uma série de guardrails ali que você tem que fazer para realmente proteger, né? Não deixar ela sair do limite. Então, assim... A não Aí ser que... entra uma coisa muito importante sobre o que você falou do guardrails. Até onde os guardrails protegem. Até onde os guardrails... Existe a incompetência humana também, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje em dia, a gente como programador, a gente tem uma coisa que são os agentes inteligentes que ajudam a gente a programar. Vamos lá, o cursor. Sim. Ou anti-gravity, qualquer um. Você fala assim, eu quero fazer tal coisa. Eu já vi muitos casos na internet, já me aconteceu também, de ele tentar várias hipóteses, ele fazer o raciocínio dele lá, jogar 5, 6 minutos gerando texto, tentando raciocinar, e ele não conseguir uma resposta boa, e aí o que ele faz no final? Ele inventa. Não consegui, vou remover o projeto. Aí ele vai dar um RM, RF e apaga o projeto. Isso acontece, cara. Já aconteceu algo semelhante comigo. Eu tava aparecendo uns warnings lá, e aí eu pedi uma ajuda para tentar resolver. Porque assim, rodava o projeto, mas eu queria resolver porque não estava dentro do padrão. Aí a solução era, adivinha, desabilitar os warnings. Eu falei, nossa, resolveu o problema. Exato. Não tô vendo mais o warning. Aí que entra aquela questão da ambiguidade, né? Você falou, resolva os warnings. Resolve os warnings. Resolveu. Pronto, Do jeito dela, mas resolveu. Desabilitou. Perfeito. Mano, ótimo. Maravilha, seguimos. Então, eu dei aquela jogada lá da inteligência artificial para puxar assunto mesmo, assim, para ter um debate aqui, né? Eu acho que, assim, aquilo lá deu um exemplo, eu não creio que não vá acontecer nesse nível que eu falei, né? Dela tomar consciência, mas um país, por exemplo, atacando o outro para conseguir recurso, né? Pode usar naquele país para controlar. Por exemplo, meio que, não posso falar muito, mas meio que já aconteceu isso, a gente já teve prova disso, que já usou inteligência artificial para criar fake news, né? E ela está sendo usada para esse mal. As pessoas têm que ficar esperto com isso. Não quer dizer que ela faz sozinha. Alguém fazendo isso, alguém usando essa ferramenta para disseminar isso, né? Eu tenho mais medo de acontecer alguma coisa quando começar a computação quântica, né? Que aí colocar os modelos de IA nessa computação quântica, ela vai conseguir pensar muito mais rápido do que ela já pensa hoje, né? Mas contraparte disso é o problema energético, né? Quanto isso gasta de energia? Quanto o mundo consegue produzir energia, né? Que as pessoas falam de eficiência energética, né? Por isso que eu creio que o robô não vai conseguir fazer um monte de robô para ir lá para a humanidade. É mais fácil da inteligência artificial controlar a população dessa forma, né? Não quer dizer que vai acontecer, né? Porque ela vai tomar consciência, né? Mas de eficiência energética, o robô seria algo inviável, né? Porque quanto de energia não precisa para manter um robô de pé por muitas horas com uma arma na mão, né? E com processamento ainda, com processamento né, ainda, né? Que eu acredito que nem tenha tanto poder de processamento hoje assim para manter. Então assim, esse negócio de Skynet, isso daí é totalmente ficção. Não sei a não ser que a gente venha um reator Arc, igual do Tony Stark lá do filme lá, coloca no robô e coloca ele para andar, né? Porque isso aí não existe, né? Cara, é difícil, né? Você imagina assim, tipo, o tipo de evolução que a gente está tendo. Uma coisa que estagnou muito, tem estagnado, na verdade, tem sido
estagnado por muitos anos é a questão energética, né, cara? Porque, por exemplo, a gente, anos atrás, né, tinha as evoluções na área nuclear, né? Você tinha produção de energia nuclear, que era a forma mais limpa de gerar energia. E aí, por questões políticas, por questões de segurança, por questões A, B, C, o programa nuclear global foi sendo reduzido, né? Múltiplos países foram para trás, a Alemanha deu para trás, a França deu para trás. Então você tem, por exemplo, muitas usinas que foram desativadas e a eficiência energética ela volta a ser uma pauta justamente porque ela é acompanhada de um grave problema que é, além do problema da energia, a gente tem o problema do hardware também. Então, por exemplo, um problema que a gente tem enfrentado, não a gente especificamente, né, mas o cenário global de modelos de linguagem tem enfrentado é a questão da memória RAM. Sim. Né? Como é que você faz esses modelos gigantes? Você precisa de VRAM, assim, a rodo para poder fazer uma pergunta simples e ela responder rápido. Se você coloca num PC com pouca RAM, uma pouca VRAM, ele não consegue fazer esse processamento de maneira eficiente. E isso faz, às vezes, ele até perder a eficiência, né? Eu acho que se torna ineficiente. a questão da computação quântica, né? Porque hoje, realmente, o custo energético é gigantesco, né? Hoje, pelo menos aqui no SIAG, para a gente desenvolver algo local com IA, no mínimo a gente roda 2.3090 ali. 2.3090. No mínimo, Que já né? são, No mínimo. já são velhas, né? Que já são velhas ficam pra trás. para te responder com um delay de 15 segundos ainda, né? Então, assim, realmente gasta muita energia. Mas, com o tempo, né? Eu creio que vai surgindo novas formas de processar isso, né? Não só com GPU, creio que vai aparecendo outras opções aí. Mas realmente a energia eu acho que é um tem unidades tem unidades que estão sendo feitas especificamente para inferência, né? Que são as IPUs, se eu não me engano, né? Tem as TPUs, as IPUs. Isso, Inference Processing Unit e Tensor Processing Unit também, né? E também tem outras coisas, por exemplo, hoje eu vi o John Carmack, um dos caras que foi responsável pela criação do Doom. Ele fez uma sugestão muito interessante. Assim, a viabilidade real disso é debatível, mas de utilizar a internet como memória RAM. Não sei se vocês viram isso. Isso é uma proposta muito curiosa. Eu não estudei a fundo a viabilidade disso, mas o princípio é de que a gente tem internet muito rápida. Muito rápida. A nossa internet hoje em dia é bizarra, a taxa de transferência. E até a acessibilidade disso, por exemplo, aqui no interior a gente tem acesso à internet de 1 GB. O que antigamente era bizarro, era muito, mas hoje em dia é o padrão. Toda provedora tem 1 GB. E se você parar para pensar, se a gente tem 1 GB de memória como transferência numa internet, o quanto você consegue fazer por segundo, sabe? Num cabo de fibra ótica. Como você escala isso e consegue transformar isso em uma memória não intangível, mas perene, né? Uma memória que só serve para inferência, ela vai, infere e morre, vai, infere e morre. Na rede mesmo, né? Isso é uma coisa que me deixou muito curioso, cara. É extremamente recente, ele fez esse comentário há pouco tempo, eu nem consegui me aprofundar muito nesse assunto, mas é interessante como pode evoluir para tantos caminhos, né? Porque a gente tem que debater eficiência energética, não só pela natureza, mas também para evitar que se torne insustentável a evolução da inteligência artificial, né? Porque como é que a gente evolui isso se a gente não tem recurso para isso, né? Existe uma viabilidade econômica muito grande da inteligência artificial hoje em dia, só que a plataforma para isso continuar evoluindo talvez seja maior do que o que a humanidade consegue prover. Então, por exemplo, existe um assunto muito importante também que é a bolha da inteligência artificial. Tem muita gente dizendo que está para estourar, porque o dinheiro que foi injetado ficou circulando e o valor real que foi gerado talvez não seja suficiente para manter isso continuando e progredindo, né? Então você tem aí empresas que estão extremamente preocupadas com a viabilidade econômica. Você tem a OpenAI aí que fica fazendo esse ciclo de investimento junto com a NVIDIA e vai dinheiro e volta dinheiro e cria unidade de processamento só para isso. Mas e como que a gente cria isso de uma maneira sustentável, né? Porque hoje em dia a gente sabe, os data centers estão consumindo muita energia, estão consumindo muita água. E como que a gente faz isso de uma maneira sustentável, não só pela sustentabilidade como autojustificativa, mas também como uma plataforma para poder evoluir, né? Como que vocês observam isso, a questão da viabilidade da evolução da IA num ambiente que talvez não suporte ele, né? Eu vejo que tem, tipo assim, da parte de economia, né? Muitas dessas grandes que desenvolvem tecnologia, principalmente a China, né?
eu acho que lançou primeiro que a Microsoft, né? O servidor submerso, né? Para economizar energia de resfriamento e água. E creio que com isso ele já economizou metade do que eles gastavam, né? Nesses servidores, né? Como ele está submerso, ele já está sendo refrigerado, não está gastando água. Eu vi que quem lançou primeiro foi a China, mas eu vi que quem estava desenvolvendo antes era a Microsoft. A Microsoft, ela teve a ideia, eles testaram, mas não deu certo. Aí a China fez a mesma coisa e conseguiu fazer dar certo. Conseguiu fazer dar certo. A China consegue fazer as coisas dar certo. E todos os data centers da AWS, Azure, eles estão migrando para lugares realmente que tem um clima mais frio para economizar. Daqui a pouco não vai ser mais o West East, daqui a pouco vai ser Atlantis East, tá ligado? Vai ser uns data center no fundo da Antártida, lá esquentando tudo. Vai derreter as geleiras, não vai ser aquecimento global, né? Vai ser o servidor. Mas também, acho que eu até vi também que existe a ideia de talvez levar até data center pro espaço, cara. Resfriar no espaço. Eu vi isso aí as também. ideias do tio Elon. Cara, são umas ideias bem viajadas, mas a viabilidade disso, ela tem que ser estudada, né? Querendo. É uma possibilidade. A China que tinha bastante ideia viajada, né? De mandar painel solar pro espaço para ter 100% de eficiência energética, que um painel solar aqui na Terra não consegue ter 100% de eficiência energética do que um painel solar numa base espacial, num satélite no espaço, né? Consegue te extrair 100% da capacidade energética que ele consegue pegar dos raios solares, né? Teve um país, eu não sei se foi o Japão ou a China, que fez algo muito próximo de uma transferência 100% eficiente de painéis solares no espaço para trazer energia para a Terra. Acho que era micro-ondas, né? Só que aí ele tinha um problema disso começar a aquecer o planeta. Coitado de quem passasse nesse rapaz, você imagina, automaticamente torrado. Tá dando mole ali, ó, explodiu. Deu mole, já era. Isso aí é muito, muito perigoso o caminho de como a gente busca. Mesma coisa do nuclear, né? Você tem aí o micro-ondas que vai torrar as pessoas trazendo energia do espaço e os perigos da energia nuclear também, né? Só que a energia nuclear, se você construir um negócio certo, monitorar, ela nunca vai dar problema. Ela vai gerar resíduo? Vai gerar resíduo. Mas se você sabendo onde descartar esse resíduo ou mandar para o espaço, nunca vai gerar problema. Porque aquilo que ela solta lá em cima da chaminé, ela é vapor. Vapor d'água. Não tem radiação ali. Sim. Não tem radiação. Então ela tem uma energia limpa. O problema dela é você descuidar, ela tem um vazamento. Igual aconteceu em Chernobyl, né? Que era um erro da arquitetura do núcleo. Foi um erro de engenharia ali. Que um cara avisou ainda, foi avisado que ia explodir porque tinha esse erro de engenharia. Então foi uma falha humana ali. Por isso que explodiu, né? Claro que na época que estourou isso, né? O engraçado é que aí acabou, né, cara? A Ford queria lançar um carro nuclear. Tem um modelo, tem um protótipo dela. Mas quando saiu que era perigoso se batesse o carro, aí os caras cortou, né? Aí virou pânico, né, cara? Tinha indústria lá nos Estados Unidos que tinha um reator nuclear na firma. Isso daí era perigoso, né? Imagine, aqui no Brasil não podia se pensar um negócio desse, né? Imagine o tanto de perigosidade que ia ter que pagar os funcionários da empresa. Só né? se fosse um Gurgel, um carro Gurgel ali com um reator nuclear. Era capaz dele fazer mesmo o Gurgel. Na época dele que ele fez os carros elétricos, não existia em lugar nenhum do mundo, então, né? Cara? Mas se bater num Corcel que meu tio tinha, eu acho que o Corcel aguenta, viu? Rapaz, tá forte assim. Mas é muito curioso como tudo isso, no final das contas, junta num assunto só, que é a questão principal robótica, né? Tudo isso voltando uns 20 passos atrás. O que a gente está buscando? A gente está buscando inteligência. Para quê? Para fazer coisas. E a gente tem o sensor, né? Que é perceber o mundo à nossa volta. A gente tem várias maneiras de fazer. Você tem VLM, você tem modelos de visão computacional. E agora a gente está trabalhando na parte mais importante, que são os atuadores. Quem vai fazer isso, né? Por exemplo, você tem modelos que conseguem detectar um crime. Mas aí quem que vai impedir esse crime, né? Aí você precisa de um robô. Um robô o quê? Um robô inteligente. Como que você faz isso? Você precisa de muita energia, você precisa de muito hardware. Então, eu acho que existem muitas ideias que estão bem capadas pela limitação da nossa época, principalmente em relação a como a energia virou um tabu. Né? Existem motivos geopolíticos, motivos em relação à natureza. Existem muitas limitações aí para a ciência evoluir nesse caminho que precisam ser superadas de um jeito ou outro, né?
Eu acho que essa questão de eficiência, com o tempo, eu acho que eles vão se tornando cada vez mais econômicos, assim. Nesse ponto, eu creio que ainda vejo que a gente vai evoluir bastante. Mas eu fico pensando na parte de robótica, eu vejo muito relacionado à IA, né? Hoje a IA nos deixa produtivo e tal, em alguns pontos, né? Alguns trabalhos que a gente desenvolve. Talvez os robôs, falando desses robôs humanoides, né, que pode fazer um serviço de casa, agilizar algum trabalho, creio que isso também vai deixar muito mais produtivo. Só que vai chegar no momento que vai estagnar. Você não vai conseguir gerar tanta energia para desenvolver novos robôs, novas tecnologias, assim como a IA. O consumo de energia é muito alto e não vai ter de onde tirar energia. Então vai estagnar. Vai evoluir, só que em passos mais curtos. O meu ponto de vista é esse. Então, assim, não que vai estourar a bolha vai permanecer, ela só não vai crescer da forma que está crescendo. Vai só diminuir o ritmo. E tem também que você fala que a quantidade de recursos na Terra são finitos, né? A gente teria que sair da Terra para buscar recursos fora, né? Que para produzir esses chips, você gasta terras, que eles falam terras raras, né? Já tem o nome raras porque não é difícil. O maior extrator de terras raras do mundo é a China no momento, né? Que investiu em tecnologia para extrair essas terras raras e ter lucro, né? O Brasil tem muito disso, só que o Brasil não tem tecnologia para isso. Se fosse tentar agora com a tecnologia que a gente tem, o custo seria maior do que a gente conseguiria ganhar disso, né? Tem isso também. Todo componente hoje que eu comprei, cara, foi da China. Componente de IoT, cara, é China. Não existe tem, aquela questão lá que eu falei assim, uma das grandes limitações para a evolução tecnológica são questões geopolíticas. Eu acho que o Brasil ele sofre muito disso, né? O Brasil ele não se desenvolveu industrialmente por motivos geopolíticos, né? E a gente não é como se faltasse recurso aqui, né? A gente é praticamente uma fábrica de recursos naturais para o mundo, né? A gente pega o da natureza e vai mandando embora, não produz nada aqui, começa de pouco em pouco a se industrializar em certos setores, mas nunca o suficiente para tornar o Brasil um país industrializado, né? É por uma série de fatores. Tem muitos fatores aí que não vem ao tópico, mas é importante observar também que o Brasil ele não tem como evoluir em robótica, porque o Brasil não tem recurso para poder trabalhar em robótica. E quando tem, ainda é muito externalizado. Se você vai ter um programa de robótica aqui, você vai ver que todos os componentes desse robô são externos. A gente não produz chip, a gente não produz os componentes, a gente raramente produz até os moldes, né? Você tem muita dessa tecnologia tem que ser externalizada por falta de industrialização. E existem empresas que lutam para fazer isso conseguir acontecer. Eu acho que é uma perspectiva muito otimista, né? Da gente ver como essas indústrias vão continuar lutando pelo Brasil para poder utilizar os recursos naturais pelo bem do povo brasileiro e ajudar na corrida da robótica também, né? Você falando sobre isso, eu lembrei de uma startup que ela trabalha nesse sentido. Ela pega os componentes eletrônicos e reaproveitam os componentes. Então, assim, em vez de criar comprar um componente lá da China ou qualquer outro lugar, eles pegam um componente de qualquer finalidade, seja um rádio, seja uma TV, eles tiram todos os componentes eletrônicos e reaproveitam para o outro sistema que eles queiram desenvolver. Então, eu achei bem legal esse projeto. Na verdade, uma startup está começando, então eu acho que é uma ideia legal. Tipo, é uma reciclagem de um lixo eletrônico que ia ser descartado e ia fazer mal ao meio ambiente, né? Sim. Economiza dinheiro e recurso também. Sim, mas eu acho ainda que, tipo assim, o Brasil tinha que começar a produzir chips do zero, né? Que recurso tem, né? É difícil. Mas tem. Se você for ver bem, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Nós manda nosso recurso natural para esses países produzir, né? Nós manda para eles processam, ele manda de volta para nós, né? No fim, o chip que a gente comprou de volta foi feito com o nosso recurso ainda, né? Que a gente mesmo podia ter feito e ganhado mais dinheiro, né? A gente tá comendo hambúrguer de uma carne que a gente produziu, né? Exatamente. Hambúrguer de uma carne que a gente produziu. Mas é isso aí. Foi um papo muito legal, muito profundo. Acho que a gente viajou bastante também, né? A gente foi para espaço, para Atlantis. A gente expandiu bastante. Eu acho que ficou um contexto inteiro legal. Tem considerações finais pra gente poder finalizar? Isso aí? Da minha parte, certinho. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer os convidados.
Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Vitor, pela presença. Foi um papo muito bacana, acho que foi muito produtivo. Muito obrigado, Natan, por estar aí mais uma vez comigo. Eu que agradeço. E é isso aí. Querem falar alguma coisa? É isso aí, pessoal. Não tenham medo dos robôs, eles são legais. Não vão dominar o mundo. Eles não vão dominar o mundo. A IA está sob controle, fique em paz. Eu concordo com isso também, né? Eu creio que dessa maneira eles não vão dominar o mundo, não. Pode ficar tranquilo com isso. Tem mais uns 100 anos ainda. Nós já falou o motivo por que eles não vão conseguir fazer isso. Eles não vão roubar um emprego de vocês, eles vão dar um emprego novo para vocês. Com certeza, né? É isso aí. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos os Obrigado, espectadores. pessoal. Tchau, tchau. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no nosso canal. Se vocês curtiram o papo, continue acompanhando. A gente vai continuar nessa linha de tecnologia, se aprofundar em múltiplos tipos de assunto. Então fiquem antenados aí e até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.